Olá, pessoal. Meu nome é Ligiane Rios Gouveia, professora do Instituto Federal de Minas Gerais, campus Betim. A aula de hoje é sobre modelos atômicos. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar a nossa aula de modelos atômicos. No final dessa aula, vocês devem reconhecer que a matéria é feita de muitas partículas e espaço vazio entre elas, assim como essas partículas estão em constante movimento e em todas as direções, sendo que essas mesmas partículas interagem umas com as outras. Além disso, vocês devem reconhecer a carga elétrica como propriedade essencial de partículas que compõem a matéria, ou seja, elétrons e prótons. Reconhecer elementos químicos como constituintes básicos dos materiais, identificar e caracterizar as partículas constituintes do átomo e sua organização, compreender os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr e perceber a influência da evolução tecnológica no surgimento de novos modelos. A construção dos modelos atômicos baseia-se no método científico. Normalmente, o método científico segue algumas etapas básicas para que o planejamento da pesquisa seja orientado. Não é algo mandatório, mas o comum é a seguinte ordem: observação, levantamento de hipóteses, experiências, análise dos resultados com a construção de uma lei e, por fim, a construção de uma teoria. E quando a teoria criada não justifica mais aquele fenômeno, começa-se uma nova etapa de observação, até a criação de uma nova teoria. Isso é claramente observado nos modelos propostos para explicar a matéria e suas propriedades, denominados modelos atômicos. A origem da palavra átomo ocorreu por volta de 400 anos de Cristo com os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, que propuseram que a matéria era formada por diminutas partículas, os átomos, que significam sem divisão. Acreditava-se que essas partículas representavam a menor porção da matéria possível, ou seja, eram indivisíveis. Como essa ideia não pôde ser comprovada por Demócrito e seus contemporâneos através de experiências, ela ficou conhecida como o primeiro modelo atômico, mas meramente filosófico. Essas ideias se chocavam com as ideias de Aristóteles, que acreditava que a matéria era contínua, ou seja, não era formada por átomos. Segundo Aristóteles, tudo o que existia no universo era composto por 4 elementos: ar, fogo, terra e água. E esse modelo acabou prevalecendo por mais de 2.000 anos. Na Idade Média, aproximadamente entre os anos de 500 a 1500 da era cristã, se desenvolveu entre árabes e europeus a alquimia, cujo desejo era descobrir o elixir da longa vida, que poderia tornar o homem imortal, e a pedra filosofal, que teria o poder de transformar metais baratos em ouro. Os alquimistas não conseguiram nem o elixir da vida, nem transformar outros materiais em ouro, mas ao longo de suas pesquisas acabaram produzindo novos materiais e aperfeiçoaram novas técnicas como a destilação e a extração, contribuindo para a evolução da ciência. No século XVIII, houve um grande avanço do estabelecimento da química como ciência, e os cientistas passaram a adotar o método científico nos seus estudos. No século XVIII, houve um grande avanço da química como ciência, e os cientistas passaram a adotar o método científico nos seus estudos meticulosos, realizando experiências cuidadosas e fazendo registro das informações. Com base no método científico, foram introduzidas leis importantes, como, por exemplo, a Lei de Lavoisier e a Lei de Proust, para explicar as reações químicas, assim como o comportamento das substâncias. Então, com base nas leis de Lavoisier e de Proust, Dalton, entre 1803 e 1808, elaborou um modelo de estrutura da matéria que explicava os fenômenos já observados.
Esse modelo é conhecido como o modelo da bola de bilhar. O modelo atômico de Dalton diz que toda matéria é constituída por átomos que são esferas, maciças e indestrutíveis. Além disso, ele disse que existe um átomo para cada elemento químico e que átomos de um mesmo elemento são idênticos entre si. Átomos distintos entre si diferem em relação à forma e à massa. E uma substância composta é formada por diferentes átomos. E em uma reação química onde ocorre a união de átomos, há apenas o rearranjo de átomos, formando átomos compostos ou átomos complexos. As experiências realizadas por William Crookes com descargas elétricas em tubos com gases a pressão reduzida permitiram novos esclarecimentos com relação à natureza elétrica da matéria. Esses tubos são conhecidos como ampola de Crookes. Como que funcionava essa ampola? Nas extremidades da ampola eram soldados fios de metal e esses fios de metal estavam sob alta tensão. Aqui dentro tem um gás rarefeito, a placa metal conectada ao polo negativo foi chamada de cátodo e a placa metálica conectada ao polo positivo foi chamada de ânodo. Quando Crookes submetia esse gás rarefeito a uma fonte de alta tensão, observou-se raios fluorescentes provenientes do cátodo. Esses raios fluorescentes eram observados na extremidade da ampola devido à aplicação de sulfeto de zinco, produzindo uma mancha luminosa. Esses raios receberam o nome de raios catódicos. Por meio de uma série de experimentos e variações no uso dessa ampola, Thomson forneceu explicações para a natureza elétrica da matéria. Os experimentos evidenciaram que os raios catódicos eram carregados negativamente. Com isso, o Thomson propôs um novo modelo atômico. Então, o cientista propôs que a matéria era constituída de partículas negativas que ele chamou de elétrons. De acordo com Thomson, o átomo possui elétrons incrustados em uma massa positiva. Esse modelo é conhecido como modelo do pudim de passas. A descoberta da radioatividade pode ser considerada de importância vital para o desenvolvimento da ciência no século XIX. Tudo começou quando Becquerel tentava relacionar fosforescência de minerais à base de urânio com os raios X. Ele pensou que essa fosforescência dependia da luz solar, porém, num dia nublado, ele guardou uma amostra de urânio numa gaveta embrulhada em papel preto e espesso. Mesmo não tendo luz solar, esses materiais à base de urânio revelaram uma chapa fotográfica. E assim, iniciou-se os estudos relacionados à radioatividade. Radioatividade é a emissão espontânea de radiação invisível e de alta energia pela matéria. O casal Curie formou uma notável parceria e fez grandes descobertas, como, por exemplo, o elemento polônio, que foi assim chamado em homenagem à terra natal de Marie, e também o rádio. Rutherford, convencido por Thomson, começou a pesquisar materiais radioativos e, aos 26 anos de idade, notou que havia dois tipos de radiação, uma positiva, alfa, e outra negativa, beta. Assim, iniciou-se o processo para a determinação de um novo modelo atômico. Grande parte dos experimentos que culminaram no novo modelo atômico foram feitos por Rutherford. Rutherford, no experimento aqui representado, colocou polônio num bloco de chumbo, colocou um anteparo coberto com sulfeto de zinco. Entre o polônio e esse anteparo, ele colocou um bloco de chumbo com orifício para que a radiação alfa emitida pelo polônio passasse somente por esse orifício, restringindo a área.
E antes do anteparo, ele colocou uma lâmina extremamente fina de ouro. O que ele observou com esse experimento? Que a maior parte das partículas alfa passam direto, porém algumas sofrem grandes desvios. E com esses resultados, ele concluiu que o átomo é constituído de um núcleo muito pequeno, carregado positivamente, e que em volta estão os elétrons, sendo que a maior parte do átomo é constituído de espaços vazios. Por que ele chegou nessa conclusão? Bom, se a maior parte dos feixes de partículas alfa passam diretos, significa que a maior parte do átomo é constituído de espaços vazios. Mas por que ele chegou à conclusão que existe uma região pequena em que você tem partículas positivas? Já que a partícula alfa é positiva e a gente observa no experimento que alguns feixes sofrem grandes repulsões, significa que a partícula alfa está chocando com uma região onde eu também tenho partículas positivas. No caso aqui, o núcleo. A região em que os elétrons estão localizados é chamado de eletrosfera. E no núcleo, além dos prótons, a gente também tem os nêutrons. O nêutron é uma partícula eletricamente neutra e que impede a atração elétron-próton, assim como a repulsão próton-próton dentro do núcleo. Mas qual que é o problema do modelo atômico de Rutherford? Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como por exemplo os elétrons, perde energia na forma de luz. Isso causaria, consequentemente, uma colisão entre núcleo e elétron, destruindo o átomo, algo que não ocorre. As ideias de Niels Bohr, apoiado por Rutherford, geraram um aprimoramento do modelo atômico. Niels Bohr estudava espectros de emissão de gás hidrogênio. Quando a luz de uma lâmpada passa por um prisma, gera um espectro contínuo. Porém, o gás hidrogênio, aprisionado numa ampola, submetida a uma alta diferença de potencial, emite uma luz vermelha, que ao passar por um prisma, gera um espectro descontínuo. Ou seja, essa luz se subdivide em diferentes comprimentos de onda e frequência, caracterizando esse espectro luminoso descontínuo. Nesta imagem, a gente pode observar o espectro contínuo da luz solar e o espectro descontínuo de diversas substâncias, como o hidrogênio, o hélio, o mercúrio e o urânio. Então, observa-se que para cada substância eu tenho um espectro diferente e descontínuo, diferente da luz solar. Com base no observado, Bohr disse que a eletrosfera do átomo está dividida em camadas ou níveis de energia K, L, M, N, O, P e Q. E que os elétrons nessas camadas apresentam energia constante. Ou seja, os elétrons que estão na camada K possuem a mesma energia e essa energia é constante. Em sua camada de origem, camada estacionária, a energia é constante, mas o elétron pode saltar para uma camada mais externa, sendo que para isso é necessário que ele ganhe energia externa. Por exemplo, um elétron que está na camada K, para ir para uma camada L, ele precisa absorver energia. Um elétron que saltou para uma camada de maior energia fica instável e tende a voltar à sua camada de origem. Então, se o elétron, antes na camada K, foi para a camada L, ao retornar, ele vai liberar essa energia. Nessa volta, ele devolve a mesma quantidade de energia que havia ganhado, emitindo um fóton de luz. Com essas proposições, Bohr resolve
o problema apresentado no modelo de Rutherford. Aqui eu apresento algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado.